Você já parou para pensar no que acontece quando um homem encara o abismo da existência, vê que tudo é uma grande e doentia piada, e decide não apenas rir dela, mas se tornar o próprio comediante? Essa é a chave para destrinchar a mente de Edward Morgan Blake, o comediante de Watchmen, talvez um dos personagens mais brutalmente honestos e filosoficamente desconcertantes já criados. Ele não é um herói, tampouco um vilão nos moldes que estamos acostumados. Blake é algo muito mais real, e por isso mesmo assustador. Ele é um espelho. Um espelho sujo, trincado, manchado de sangue, que reflete a verdadeira face do século XX, com toda a sua hipocrisia, violência e falta de sentido. Para entender o comediante, é preciso antes de mais nada ter estômago. Ele nos força a olhar para as partes mais sombrias da natureza humana e do chamado sonho americano. E o que vemos não é nada bonito. A sua filosofia não é um sistema complexo e bem articulado, escrito em livros empoeirados. É uma filosofia vivida na carne, nos punhos, no cano de uma arma e no sorriso cínico por trás de uma máscara. A sua visão de mundo não nasce num seminário acadêmico. Ela é parida na lama do Vietnã e batizada com o napalm da Guerra Fria, num mundo que vivia sob a sombra constante do apocalipse nuclear. Esse contexto não é um mero pano de fundo. É o cadinho que forja sua alma. Quando a qualquer momento o mundo inteiro pode virar cinzas pelo apertar de um botão, a moralidade tradicional começa a parecer uma piada de mau gosto. No cerne do pensamento do comediante está a percepção do que os filósofos existencialistas, como Albert Camus, chamaram de o absurdo. O absurdo é o divórcio, o confronto direto entre o nosso anseio humano por significado, por ordem e por justiça, e o silêncio frio e irracional de um universo que não nos oferece nada disso. A maioria de nós passa a vida inteira fugindo dessa constatação. Criamos sistemas morais, religiões, ideologias políticas, tudo para preencher esse vazio e nos dar a ilusão de que as coisas fazem sentido. O comediante, ao contrário, mergulhou de cabeça nesse vazio. Ele viu, talvez mais claramente do que ninguém, que por baixo da fina camada de civilidade, o que reina é o caos, a lei do mais forte. A sociedade, com suas leis e promessas, era a maior de todas as piadas. E diante dessa piada cósmica, ele fez uma escolha. Uma escolha terrível e, ao mesmo tempo, estranhamente coerente. Sua grande sacada não foi apenas ver a piada, mas entender sua estrutura. A piada não era sobre o caos puro, era sobre a pretensão de ordem em meio ao caos. Era sobre políticos falando de paz enquanto autorizavam massacres, sobre heróis fantasiados lutando por justiça enquanto serviam a um sistema corrupto. A piada era a hipocrisia. A frase que o define, dita a um night owl horrorizado em meio a um motim, é a síntese de sua visão de mundo. Quando você percebe que tudo é uma piada, ser o comediante é a única coisa que faz sentido. Essa não é uma simples tirada de efeito, é a sua tese fundamental. Se a vida não tem um roteiro moral pré-estabelecido, se a justiça é uma ilusão, e o poder é a única verdade, então por que fingir? Por que se prender a códigos de honra que ninguém no fundo respeita? Blake decide se tornar a personificação dessa verdade inconveniente. Ele se transforma em uma paródia grotesca do herói americano. Veste as cores da bandeira, não por patriotismo idealista, mas como uma ironia suprema. Ele é o braço sujo do governo, o homem que faz o trabalho que ninguém quer admitir que é necessário para manter a paz e a ordem. Assassinatos políticos, repressão a manifestantes, atrocidades em guerras como a do Vietnã. Ele faz tudo sem piscar. E o faz com um sorriso no rosto, pois entende que a violência e a corrupção não são desvios do sistema, mas o próprio sistema funcionando em sua mais pura essência. Ele é a verdade feia por trás do discurso bonito. Seu símbolo, o smiley face manchado de sangue, é a representação perfeita disso. A promessa vazia de felicidade da cultura pop, permanentemente maculada pela mancha inescapável da violência real. Sua filosofia é a do niilismo ativo e brutal. O niilismo, a crença de que a vida é desprovida de significado, valor ou propósito, pode levar à paralisia e ao desespero,
Mas com o comediante, ele leva à ação. Uma ação desprovida de qualquer freio moral. Ele não tem superpoderes. Sua força reside justamente em sua total ausência de escrúpulos. É perigoso não por ser sobre-humano, mas por ser o que há de mais cruelmente humano. Onde outros veem o bem e o mal, ele vê apenas interesses e poder. A tentativa de estupro da primeira espectral, Sally Jupiter, não é apenas um ato de vilania gratuita. É uma declaração filosófica. É a sua forma de dizer: você se veste de heroína, posa para fotos, mas por baixo dessa fantasia, somos apenas animais com instintos. Toda essa moralidade é uma farsa. O assassinato a sangue frio da mulher vietnamita que carregava um filho seu é a aplicação máxima dessa lógica. No grande esquema das coisas, no jogo de poder das nações, a vida de uma mulher e de uma criança não significam nada. São apenas danos colaterais na grande piada da história. Ele não está tentando mudar o mundo. Ele o aceita em sua totalidade grotesca e dança conforme a música. Aqui, poderíamos traçar um paralelo pervertido com a ideia do Übermensch, além do homem, de Friedrich Nietzsche. Nietzsche falava de um ser capaz de superar a moralidade tradicional, a moral de rebanho, para criar seus próprios valores e dar um sentido à sua própria existência. O comediante, no entanto, é a sombra desse ideal. Ele de fato se coloca acima da moralidade convencional, mas não para criar algo novo e afirmativo da vida, e sim para se afundar na destruição e no cinismo. Ele não cria valores, apenas reflete e potencializa a podridão que já existe. Ele é um Übermensch fracassado, um sintoma da decadência que ele tão agudamente percebeu. Sua resposta ao Deus está morto de Nietzsche não é a criação, mas a gargalhada final sobre os escombros. Ele é o que acontece quando um homem se liberta de todas as correntes, mas não tem para onde ir, a não ser para baixo. É interessante contrastá-lo com os outros personagens. Rorschach também vê a podridão do mundo, mas sua reação é oposta. Ele se apega a um código moral absolutista e inflexível, uma tentativa desesperada de impor uma ordem preto e branco sobre um mundo cinza. O comediante, por outro lado, mergulha no cinza e se torna seu mestre. Rorschach é um fanático da ordem. Blake é um apóstolo do caos pragmático. O contraste mais profundo, no entanto, é com o Dr. Manhattan. John Osterman se torna um deus, transcendendo as preocupações humanas e vendo o tempo como uma paisagem simultânea. Para ele, uma pessoa morta e uma pessoa viva são apenas diferentes arranjos da matéria. Ele alcança uma espécie de niilismo cósmico, uma indiferença divina. O comediante, por sua vez, vive o niilismo no nível do chão, na sujeira. Ele nunca transcende sua humanidade. Pelo contrário, ele se afunda nela, em seus aspectos mais vis. Durante sua conversa em Marte, após a Guerra do Vietnã, Blake pergunta a Manhattan se ele não está perdendo o contato com a humanidade. É uma pergunta crucial. Enquanto Manhattan se afasta, o comediante permanece como a representação mais visceral e suja dessa mesma humanidade. Ele é o lixo que o Deus Azul prefere ignorar. Contudo, a genialidade da obra de Alan Moore e Dave Gibbons está em não nos entregar um monstro chapado, um psicopata unidimensional. A filosofia do comediante é, como o título sugere, uma filosofia trágica. E toda tragédia reside em uma falha, em um ponto de ruptura. Por décadas, Edward Blake viveu blindado por seu cinismo, rindo da piada. Mas ele era, afinal, humano. E até o nihilista mais convicto pode encontrar algo que não consegue simplesmente reduzir a uma anedota. O seu ponto de inflexão, o momento que revela a rachadura em sua armadura, é a descoberta do plano de Ozymandias. O homem que zombou do sonho americano por toda a vida, que o encarnou em sua forma mais perversa, encontra algo que destrói os alicerces de sua própria descrença. Ao descobrir que Adrian Veidt planeja forjar a paz mundial através do genocídio premeditado de milhões de inocentes em Nova York, o comediante se quebra. O homem que matou, torturou e cometeu as piores atrocidades em nome de manter a ordem, que riu da carnificina no Vietnã, de repente,
se vê diante de algo que ele não consegue digerir. Ele vai até seu antigo inimigo, Moloque, e, em lágrimas, confessa sua angústia. É tudo uma piada, ele diz. Mas pela primeira vez, a piada não tem graça alguma. O que o aterrorizou tanto? Não foi a morte em massa, pois ele já havia visto e causado muita. Foi a escala, a frieza calculista e, acima de tudo, a presunção de Ozymandias. Veidt não estava agindo por sadismo ou por um impulso selvagem como Blake sempre fez. Ele estava agindo com base em uma lógica utilitária e fria, redesenhando o mundo como um deus, transformando o horror em uma piada prática para salvar a humanidade. Ozymandias levou a piada a um nível que o comediante não podia suportar. Blake sempre foi um parasita do sistema, um agente do caos dentro da ordem hipócrita. Ozymandias quis destruir o tabuleiro e criar um novo jogo. Nesse momento, a piada se virou contra o piadista. O comediante, que se via como o único a entender a verdadeira natureza do mundo, descobriu que havia alguém que não apenas a entendia, mas que pretendia manipulá-la em uma escala que nem ele, em todo o seu pragmatismo brutal, poderia conceber. O plano de Ozymandias era tão monumentalmente insano e, ao mesmo tempo, terrivelmente lógico, que extrapolava os limites do cinismo de Blake. Era um horror tão absoluto que esvaziava sua própria filosofia. A violência aleatória e a hipocrisia humana eram uma piada que ele podia contar. A aniquilação calculada de uma cidade para forçar a paz era um soco no estômago que o deixava sem palavras. A piada cósmica deixou de ser engraçada e se tornou apenas cósmica e aterrorizante. Ele, que se orgulhava de ser a peça mais suja e honesta no jogo, descobriu que era apenas um peão na frente de um jogador muito mais ousado e impiedoso. Sua morte, que dá início a toda a trama de Watchmen, não é, portanto, apenas o assassinato de um agente do governo. É a morte de uma filosofia que encontrou seu limite. Edward Blake viveu como a encarnação do absurdo, respondendo à falta de sentido com uma violência que espelhava a do próprio mundo. Ele escolheu ser o monstro que acreditava que todos nós éramos no fundo, mas, no fim, ele não conseguiu suportar a visão de um monstro ainda maior, um que, em vez de rir da piada, pretendia reescrever seu final à força. A tragédia do comediante é a de um homem que construiu uma muralha de cinismo para se proteger do abismo, apenas para descobrir que o abismo era muito mais profundo e terrível do que ele jamais imaginara. Ele nos deixa com uma pergunta perturbadora. Se o mundo é mesmo uma piada, quem tem o direito de contar o desfecho? E mais importante, seremos capazes de aguentar quando a graça acabar? Talvez a lição final de Edward Blake seja a mais sombria de todas. Por mais que você ria da piada no final, a piada sempre ri de você. E o riso dela é o silêncio de um túmulo.